Acabou a brincadeira. Donald Trump perdeu a paciência e colocou Lula em seu devido lugar. O anão diplomático teve que abaixar a cabeça e colocar o rabinho entre as pernas, como eu disse que ia acontecer. Quem assistiu meu penúltimo vídeo sabe que eu disse exatamente isso. Não existe uma realidade onde o Brasil deixe de comercializar com os Estados Unidos e vá comercializar com a China, por exemplo. Nem a China conseguiu enfrentar os Estados Unidos, Donald Trump, vai o Brasil querer enfrentar, querer retalhar. Pelo amor de Deus, né? Era só uma bravata, como o Lula adora fazer. Bravata, falar, citar números. É isso que o Lula faz, é isso que o PT sempre fez, né? Citar números, citar mentiras. E, mais uma vez, isso ficou comprovado. Lula é um bravateiro e, obviamente, arregou porque não teria como aguentar as consequências. Já não tem. Tá? A situação não foi resolvida para ele, a situação não tá mil maravilhas. Não, acaba de piorar, porque vem mais chumbo grosso por aí. A conta tá aqui, mas essa fatura só aumenta. E não é só o povo brasileiro que vai ter que pagar, não. Vai sobrar para muita gente. Vocês não estão entendendo a gravidade da situação. Meus amigos, eu estou tranquilo. Deiko, ontem saiu a notícia de que o Gonê pediu a prisão de Bolsonaro. Já era esperado. E eu não estou preocupado com isso. Bolsonaro não está preocupado com isso. Por quê? Ele sabe que se for preso, vai ser por perseguição, não por cometimento de crime, não por ter roubado, não por ter desviado bilhões e bilhões, né? Afinal, isso está acontecendo dia após dia e ninguém faz nada, né? O escândalo do INSS, o Gonê arquivou a denúncia. Não quero investigar isso aí. Os gastos da Janja, também não quero investigar isso aí. Rombo do Ministério da Educação, não quero investigar isso aí. Rombo no BPC, também não quero investigar. Então, tá escancarado que o roubo, desde que seja do PT, tá tudo certo, né? Então, se Bolsonaro for preso, vai ser por perseguição. E ele sabe que se for preso, vai fortalecer ainda mais a direita. Porque tá claro, para quem quiser ver, né, até os cegos conseguem enxergar que Bolsonaro é um perseguido político. E que o sistema quer prendê-lo para tirá-lo das eleições a qualquer custo. Só que isso não vai ficar barato. Então vejam só, nós tivemos aqui o Lula arregando, né? Lula volta atrás e descarta a retaliação à tarifa dos Estados Unidos, né? Porque ele sofreu uma pressão interna aí de empresários, né? Até o pessoalzinho foi lá na orelha dele e falou: pô, Lula, não vai dar não, cara. Não compra essas brigas aí não, cara. Não dá para vencer o Trump, né? A gente vai quebrar até o governo. E como é que a gente vai roubar se o governo tiver quebrado? Vai ficar difícil. Daí o Lula escalou o Alckmin para tentar conversar com o Trump. Mas veja qual foi o resultado. Alckmin concede coletiva de imprensa e diz que Trump não respondeu a carta. Foram ignorados. Ô Lula, falar o que o Bolsonaro disse aqui. Liga pro Eduardo lá, cara. O Eduardo tá dentro da Casa Branca. Liga para ele. Tenho certeza que ele vai te atender, só que vai ter algumas contrapartidas. Não vai sair de graça esse telefonema não, viu? Essa tarifa internacional aí vai ficar bem cara. Vocês vão ter que ceder mais do que vocês acham que tem que ceder. Essa é a questão, né? E olha só como é que a conta vai ficar mais cara, ó. Estados Unidos e OTAN se unem contra o Brasil, com os americanos aplicando tarifas de 50% e europeus avançando com tarifas de 100%. É isso aí. Não tem mais saída e é por isso que eu tô tranquilo. Não porque o Brasil vai ser sobretaxado, não, é porque o regime acabou. O rei está nu, o sistema está exposto. E não há uma realidade onde eles consigam sair dessa situação e continuarem com seus cargos. Isso não vai rolar, não tem como isso acontecer. Lógico, não vai ser semana que vem, não vai ser do dia para a noite, como nada no cenário geopolítico é. Isso vai levar alguns meses ou no mínimo aí 1 ano e meio, que é o que falta para as eleições, mas isso vai acontecer. Mas a questão é, agora o Lula, além de sofrer essa sanção dos Estados Unidos, pode sofrer uma sanção das maiores economias do mundo, que são os países que compõem a OTAN. 100%. Se não deixar de comprar o petróleo russo, o diesel russo, né? Russo. E isso, em grande parte, é culpa do próprio PT, que lá atrás preferiu roubar, desviar dinheiro, né? A refinaria de Pasadena, Abreu e Lima, que o digam, né? Só dar um Google aí, pesquisar o que rolou, as centenas de bilhões de dólares desperdiçados do nosso dinheiro com essas duas refinarias, né? Abreu e Lima sequer está pronta. Então, nós não investimos em matriz energética e não temos capacidade de refino de combustível aqui. Vejam que o Brasil é autossuficiente em petróleo, o que não significa ser autossuficiente em combustível. Porque a gente
consegue extrair o petróleo necessário para o consumo interno, mas a gente não consegue refiná-lo, ou seja, transformar esse petróleo em combustível, gasolina, querosene de aviação e diesel. E em grande parte a gente importa, principalmente diesel, da Rússia. Acordo lá atrás costurado com o presidente Bolsonaro. E digo mais, se Bolsonaro estivesse no poder, isso aqui não estaria acontecendo. O Brasil sequer sofreria ameaça de sanção por estar comercializando com a Rússia. Por quê? Porque o Brasil, historicamente, é um país neutro, não apoia conflitos. Pelo contrário, historicamente, nós ficamos do lado certo da história. Lutamos com os aliados contra a tirania fascista nazista lá na Europa. Esse símbolo aqui não me deixa mentir. A FEB, a cobra vai fumar. Diziam que o Brasil só ia entrar na guerra se a cobra fumasse, né? Pois bem, a cobra fumou e o Brasil foi lá, lutou contra os alemães, lutou contra a tirania, que em parte na época estava sendo implantada aqui no Brasil também, com Getúlio Vargas, mas essa é uma outra história. Mas a questão é, o Brasil sempre esteve do lado certo e das vezes que esteve do lado errado, foi com o governo do PT à frente. Então, se fosse Bolsonaro, não estaria sofrendo sequer ameaças de sanções. Como é que o Lula vai sair disso agora? Ah, vai deixar de comprar o petróleo da Rússia, beleza. E vai fazer o quê? Vai comprar de quem? O preço aqui, meus amigos, se preparem, porque vai disparar nos próximos meses. Vai decolar nos próximos meses. O preço de tudo. Não estou falando só do combustível, do diesel principalmente, porque é toda uma cadeia, né? Se aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, aumenta o preço do transporte de tudo, que tudo é transportado por caminhão, e vai aumentar o preço de tudo, principalmente dos alimentos. Gente, é que sempre vem idiota aqui e detorpe as minhas palavras, né? Distorce as minhas palavras, melhor dizendo. Eu não estou torcendo contra, essa é a realidade. Eu estou expondo a realidade. Eu gostaria que tivesse tudo mil maravilhas, que eu não precisasse vir aqui e dizer que o Lula está fazendo cagada dia sim e outro também. Né? Eu queria aqui fazer apenas um embate ideológico, um combate ideológico, mas não é o caso. Eu estou aqui expondo a realidade. E dizendo, você cometeu o maior erro da sua vida ao apertar 13 na última eleição. E isso também é um fato. Não é ideologia, não é opinião, é um fato. Foi o maior erro da sua vida. Eu espero que você corrija na próxima eleição. Bom, continuando, temos mais, não para por aí. Governo Trump discute sanções a Gonê por pedir prisão de Bolsonaro. Bom, todo mundo sabe que essa farsa do golpe imaginário, que não aconteceu, o golpe da Disney, de fato é isso, um teatro cuja peça já está escrita há muito tempo, e a prisão de Bolsonaro não é nenhuma surpresa para ninguém. Então, o Gonê agora vai ter que responder por isso também. Porque ele está fazendo parte das arbitrariedades, ele está fazendo parte deste teatro, dessa farsa teatral, e vai sofrer as sanções dos Estados Unidos também. Porque não se trata de defender Bolsonaro, se trata de defender a lei brasileira, a Constituição, o devido processo legal, o direito ao juiz natural, coisa que o Lula teve direito por ter protagonizado o maior escândalo de corrupção do Brasil, e o Bolsonaro, por não ter feito nada, não teve direito. Ele está sendo acusado de dano ao patrimônio público. Dano ao patrimônio público no 8 de janeiro. Bolsonaro estava a 7 mil quilômetros de distância. Sei lá, 10 mil quilômetros de distância. O cara estava nos Estados Unidos e está sendo acusado de dano ao patrimônio público no Brasil. É uma piada, isso aqui é uma farsa. É uma farsa, é uma piada. E ele está sendo condenado por isso. É uma piada. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Para finalizar, Estados Unidos iniciam investigação sobre práticas comerciais desleais no Brasil. Todo mundo que está envolvido com alguma coisa errada nesse desgoverno vai sofrer as consequências. Não vai ficar barato para ninguém. Não estamos falando de terminar em pizza como toda investigação termina aqui no Brasil. Não, principalmente sobre corrupção. Não. Estamos falando da maior economia do mundo que não vai permitir que o Brasil se torne uma ditadura, porque eles sabem o perigo que é o Brasil se tornar uma ditadura. Eles sabem o que isso vai fomentar para outras ditaduras que o Brasil pode financiar, como Cuba, a própria Venezuela aqui do lado e tudo mais. Eles não vão permitir isso aí. E vão investigar, meu amigo, tudo. Não vai passar nada, né? Olha só. Estados Unidos passa a investigar a modalidade financeira PIX, piratarias
E fala até em 25 de março. Rapaz, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Eles vão revirar tudo, eles vão investigar tudo. E como o sistema financeiro hoje digamos, muito restrito, né, ligados aí ao sistema SWIFT, os americanos têm acesso a tudo. Todo sistema financeiro é direto ou indiretamente ligado aos Estados Unidos. Ou seja, eles têm acesso a tudo. Não estamos falando do COAF brasileiro, meus amigos, que é impedido de investigar família de ministros do Supremo. Pelos próprios ministros, né? Acho que foi o Gilmar Mendes proibiu os auditores da Receita de investigar movimentações atípicas e suspeitas de familiares de ministros. Não se trata de COAF com funcionários de esquerda, não são todos, né? Tem gente de esquerda em todo lugar, que escolhem não investigar certas figuras por aqui. Isso não vai rolar. Não perca as cenas dos próximos capítulos, porque vem muita coisa por aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até logo.